Muito bem, aqui é o professor Fernando Francisco e nesse vídeo eu vou querer fazer uma relação entre o conjunto dos números racionais e as porcentagens. Por que isso? Porque às vezes as pessoas pensam que são assuntos totalmente distintos, né? Quando na verdade são similares. Porque as porcentagens são simplesmente uma espécie, né, de número racional. Logo, se você sabe trabalhar com os números racionais, tenha certeza que você não tem dificuldade nenhuma de trabalhar com as porcentagens. Mas por que essas porcentagens existem, né? A porcentagem foi uma forma criada pela humanidade de se expressar, né? De se comunicar, algo padronizado, né? Facilitar a relação, a expressão, a escrita com um tipo especial de frações chamadas porcentagens. Por exemplo, uma coisa é você dizer que, por exemplo, um determinado aumento foi correspondente a 1/5, né? Isso é normal e é perfeitamente compreensível. Mas, para se padronizar, por exemplo, essa comunicação de que o aumento foi de 1/5, estabeleceu-se como padrão o denominador 100. Então, para me transformar essa fração em uma porcentagem, eu posso multiplicar o denominador por 20, e aí eu vou obter 5 vezes 20, 100. Mas para não alterar, né, a fração, eu vou multiplicar aqui o numerador também por 20. E no caso, nós vamos chegar a 20 vezes 1 é 20, 5 vezes 20 é 100, e aqui nós temos uma porcentagem, ou seja, 20%. E ao invés de dizer que o aumento foi de 1/5, a gente diz que o aumento foi de 20%. E assim a gente está usando a linguagem das porcentagens. Então, dito isso, é interessante a gente compreender o significado da preposição de, né? A preposição de, ela tem um significado simples, que é o de multiplicar, né? Então, você entendendo isso, você já resolve uma boa quantidade de questões envolvendo porcentagem. Vamos a um exemplo. Por exemplo, vamos supor que um bem custe R$ 1.200 e que ele tenha um desconto, né? Um desconto à vista, de 10%, certo? Então, como é que a gente falaria em português? A gente diz que o seguinte, que o desconto é 10% de 1.200, né? Esse aí é a expressão do desconto, né? Vou colocar aqui. Desconto. 10% de 1.200, que é o valor do bem. Logo, a gente transforma isso numa expressão matemática da seguinte forma. 10 sobre 100 é a porcentagem. O de é vezes. E aqui nós temos o nosso 1.200. Como a gente já conhece os racionais, nós sabemos que 1.200 corresponde à fração 1.200 sobre 1. E essa multiplicação fica fácil, né? Ficaria 10 sobre 100, reescrevendo aqui, vezes 1.200 sobre 1. Então, a gente pode aqui simplificar por 10 aqui, e pegar e dividir também aqui por 10 aqui, e chegamos a 120, né? Então, a gente pode dizer que à vista o desconto, né, ele é igual a R$ 120. Logo, se a pessoa for pagar à vista, ela vai obter um desconto de R$ 120. Então, quanto que ela vai pagar, né? O 1.200 subtraído desse desconto, né? Que é 120. No caso aqui, teremos 10 menos 2, 8. 1 menos 1, 0, né? A pessoa vai pagar R$ 1.080. Às vezes o aluno fica se prendendo a tentar memorizar as coisas e isso acaba gerando mais dispêndio, né, de energia. De dizer assim, para me fazer 10% eu multiplico
por 10 dividido por 100, né, e tal. Mas nada disso é necessário se você compreender que está apenas usando a linguagem dos números racionais, certo? Por exemplo, vamos supor que alguém dissesse assim, olha, o desconto vai ser de 1 sobre 5, né? De 1.200, os mesmos 1.200. Seria a mesma coisa. Nós teríamos que 1 sobre 5 vezes 1.200, né? Que nos levaria a 1.200 dividido por 5, né? Que daria o quê? 240, né? 240 seria o nosso desconto. Então, observe que da mesma forma que a gente faz para pegar e encontrar o valor de 1/5 de 1.200, o mesmo procedimento é usado para se fazer, né, com uma porcentagem, né, como em 10% de 1.200. Para fechar aqui, vamos supor que não fosse um desconto, vamos supor que fosse um aumento, né? Vamos supor que alguém tivesse um salário aí. Um salário de R$1.600, né? Um salário de R$1.600, e que a pessoa obtivesse um aumento de, né, no caso aqui, um aumento de 8%. Um aumento bom, né? 8%. Então, nós teríamos que o aumento seria igual a 8% de 1.600. E pronto. 8 sobre 100 é a porcentagem de 8% vezes 1.600. Aqui nós poderíamos cortar isso aqui com esse, né? Vai dar 8 vezes 16. Ou seja, vai dar uma potência de 2, né? 8 vezes 16. Então, vamos fazer aqui. 48, vai 4. 128. Então, no caso aí, o aumento seria igual a R$128. E a pessoa então passaria a ganhar quantos? Ela passaria a ganhar 1.600, que é o que ele já ganhava, mais um aumento de R$128. Logo, o seu salário passaria a ser de R$1.728. Então, com essa dica da preposição de, você calcula as porcentagens dos valores. Se eles forem para serem deduzidos, como no caso de descontos, subtrai. Se forem para ser somados, como no caso de aumentos, adiciona-se, né? Dessa forma, a gente pode correlacionar a porcentagem às operações com os racionais, concluindo que se você sabe fazer as operações de multiplicação de fração usando a interpretação da preposição de, você não sabia, mas talvez não soubesse, né? Mas já está embutido nisso o aprendizado de porcentagem, porque a porcentagem é simplesmente uma espécie de fração.